Olá, pessoal. A gente está aqui hoje na 24ª sessão do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas nas Nações Unidas. E a gente está aqui na área de mídias comunitárias indígenas. E hoje estamos com a Josimara Baré. Eu vou deixar ela se apresentar e contar já um pouquinho mais sobre a trajetória dela para a gente. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo também. Bom, meu nome é Josimara, sou indígena do povo Baré, venho lá do noroeste amazônico, né, do estado do Amazonas, de um lugar que chama São Gabriel da Cachoeira, ou mais conhecido como Rio Negro, ou Cabeça do Cachorro. Né, é um lugar muito sagrado para nós, né, que é muito conhecido pelo movimento indígena no Brasil. Né? O movimento indígena no Brasil, creio que nasceu ali, né? A partir do Rio Negro, a partir das organizações que foram criadas, né? Na Amazônia. Tenho 31 anos, fiz recentemente. Sou formada em administração pela Universidade do Estado do Amazonas. Minha especialização é em finanças. Né, e hoje tenho atuado, né, com financiamento climático, financiamento direto para povos indígenas, fundos indígenas, né, e tenho apoiado as organizações indígenas no Brasil a buscar estratégias e a construir mecanismos próprios de financiamento. Né, e a gente quebrar um pouco essa ideia do financiamento, como fala, tradicional, né? Onde a gente tem que se adaptar às regras do modelo ocidental. Então, nós, povos indígenas, hoje temos um contexto diferente, onde a gente pode criar as nossas próprias formas de fazer. Né? Então, é isso, começo falando isso. Muito bom, para a gente começar conhecendo um pouquinho mais sobre você. E já que você comentou um pouco da sua região, eu queria que você trouxesse mais um pouco do que é esse bioma amazônico, a região, o Rio Negro, a importância de tudo isso frente a todas essas mudanças climáticas e também a importância de você estar aí como uma defensora desse território e de toda essa cultura que a gente tem ali. Bom, a Amazônia, a gente costuma falar que a Amazônia é o pulmão ou o coração do mundo, né? E isso não é à toa. Então, eu geralmente quando viajo para São Gabriel da Cachoeira, pego um voo de Manaus até São Gabriel e a paisagem sempre me surpreende, porque a gente vê um grande tapete verde, assim, é um tapete verde imenso. E eu fico impressionado o quanto a gente ainda consegue preservar, o quanto a gente ainda consegue ter esse lugar que tem rio, tem floresta, tem animais, tem plantas, tem conhecimento, tem cultura. Né? O Rio Negro ele é muito grande, muito maior que vários países no mundo. Né? Tem muitos hectares de terras, nós temos mais de 750 comunidades indígenas ali, nós temos 24 povos que moram lá no Rio Negro, que falam mais de 18 línguas. Então imagina a diversidade que é isso. Né? Então, eu sou do povo Baré, por exemplo, e muitas vezes eu estou entre meus próprios parentes lá no Rio Negro e eu não consigo entender o que eles estão falando, porque eles estão falando outra língua, é um outro povo. Apesar de a gente ser da mesma região, né, tem essas especificidades, tem essa diversidade cultural gigante lá. Então, assim, sinto muito orgulho, né, de ser rionegrina, de ser amazônida também. Né? Passei a minha vida inteira morando nesse lugar. Mas a partir nos últimos 3, 4 anos eu tenho conhecido também outros territórios indígenas na Amazônia, né? O próprio Amazonas, Pará, e agora eu estou vivendo no estado de Roraima. Né? Roraima também é um lugar muito especial. Eu tenho liderado um fundo indígena que se chama Fundo Indígena Aratã, é uma iniciativa do Conselho Indígena de Roraima. O Conselho Indígena de Roraima é a organização mais antiga do Brasil, a organização indígena mais antiga do Brasil. Tem 54 anos e sempre foi um sonho poder aprender com outros povos. Né? E ano passado me mudei para Roraima, estou iniciando, né, essa implementação desse fundo indígena lá e estou conhecendo outros povos, outra realidade. Eu geralmente falo que
a sensação é de que a gente está em terras estrangeiras, né? Mas é muito bom também a gente poder conhecer outras realidades, ver que a gente não está sozinho, ver que a nossa luta é uma luta coletiva, né? Uma luta muito grande, assim, que envolve muitos povos, muitas pessoas. E a Amazônia é um lugar especial. Eu diria que a Amazônia é um universo que todos deveriam conhecer um dia. A gente fala tanto sobre mudanças climáticas, sobre o que está acontecendo no planeta, sobre o futuro. E aí me impressiona, né? Hoje a gente está aqui em Nova York, e aí quando a gente sai na rua, assim, prédios muito grandes, muita tecnologia, muito desenvolvimento, né? Que eles chamam de desenvolvimento isso, a adaptação à tecnologia. E quando você vai lá é um lugar que não tem isso, assim. Se você vai para o interior, para uma comunidade indígena, é uma realidade completamente diferente. Então eu acho que todos deveriam um dia conhecer essa realidade, porque a gente nasceu dali, né? A gente como fala, a gente é do chão da aldeia, né? A gente aprende desde cedo a nadar, a gente aprende a pescar, a gente aprende a ir para a roça, a gente aprende a manejar os produtos da floresta. Né? É um outro universo. Mas é isso, a Amazônia é um universo muito especial que eu acredito que todos deveriam olhar com muita sensibilidade e com muito carinho para a Amazônia. Obrigada por ter compartilhado isso. E isso também já me trouxe uma outra pergunta. Você comentou que você terminou a graduação, fez especialização. Como foi esse momento de sair da aldeia e estar vivendo na cidade? O que você sentiu? Como foi tudo isso? Bom, minha mãe é indígena, meu pai é indígena também, do povo Baré, meus avós, meus tios, todos. A gente mora na fronteira com a Venezuela, a terra indígena Cuecué-Marabitanas. E minha mãe nasceu, cresceu dentro de uma aldeia, né? Junto com os meus tios, junto com os meus avós. E quando ela teve, né, quando ela começou a ter um relacionamento com meu pai, ela teve que se mudar para a cidade, né, também para ajudar a família dela. Então, eles se mudaram para a cidade. Eu nasci na cidade de São Gabriel da Cachoeira. E a gente vivia sempre na cidade e na comunidade, né? Lá a gente chama de comunidade indígena. Então a gente eu estava sempre ali nos dois lugares, né? Na aldeia, na comunidade, também na cidade, né? E lá nessa cidade é uma cidade muito pequena, é quase uma ilha. Não tinha, na época que eu me formei, no ensino médio, não tinha universidade. E a gente tinha que ir para a capital, que é Manaus, né? Que é a capital mais próxima. E foi uma grande mudança na minha vida, né? Uma grande mudança, porque eu nunca tinha saído daquele meu universo, né? Que era São Gabriel da Cachoeira, que era o Rio Negro, a nossa comunidade. Nunca pensei em sair de lá. Mas foi isso, eu tive anos de muitos desafios. Consegui me formar, né? E a partir dessa formação, eu retornei para São Gabriel e logo em seguida já comecei a trabalhar com o movimento indígena, né? Que comecei fazendo esse trabalho numa organização, que é a nossa organização de base, que se chama Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Também é uma organização muito referência para o movimento indígena do Brasil. Tem 38 anos, vai completar, né, agora, na outra semana, 38 anos, né, de muita luta. E aí comecei a fazer parte dessa organização e comecei a trabalhar com essa questão de financiamento, de fundos, né? E é isso, assim, foi uma grande transformação. Acho que a gente, nesse momento, eu sou uma das únicas, né, das poucas da minha família inteira, que é gigante, que tem acesso à universidade. Né? Hoje eu falo português, que não é a nossa língua originária, né? Mas a gente foi criado e foi educado nessa língua. E agora eu faço esse trabalho que mudou, eu diria que mudou muito a minha vida, a minha perspectiva de futuro. E é isso. Bom também, e eu queria aproveitar essa questão que você trouxe dos fundos indígenas, porque é uma coisa muito importante de poder, eu imagino, ter a sua própria forma de fazer economia, de geração de renda.
E aí eu queria que você trouxesse um pouco mais também dessa importância e como que isso se entrelaça com o fortalecimento da cultura, com o fortalecimento da comunidade em si, com a defesa da terra. Sim. Ah, é, ontem eu falei sobre isso, né? No Brasil, eu gosto sempre de contar essa história. No Brasil, você é brasileiro, né? Sim. Pronto. Quando a gente entra na escola, a gente ouve falar o quê sobre a história do Brasil. Qual é a história do Brasil que a gente conhece na escola? Que o Brasil ele foi descoberto, né, pelos portugueses, chegaram lá na nossa terra e eles encontraram os indígenas pouco aparecem nessa história do descobrimento do Brasil, mas nas histórias que a gente ouve, né, dentro da escola, é que tinham alguns selvagens, silvícolas, que moravam ali como se nós fôssemos animais. E a gente foi educado, catequizado, né, pela igreja, colonizado, mas pouco se fala sobre a nossa real história, né, dos povos indígenas no Brasil. Houve um grande genocídio. Muitos povos desapareceram, muitos povos foram mortos. A gente foi roubar, nossa terra foi roubada, a nossa língua foi roubada, a nossa identidade foi roubada, porque a gente aprendeu e foi educado, eu fui educada a não falar que eu era indígena dentro da escola, porque era feio. Era melhor eu falar que eu era ribeirinha, que eu morava na cidade, do que eu falar que eu era indígena, porque era feio. Ser indígena era feio, porque a gente era considerado selvagens, né? Pessoas que não têm inteligência, pessoas que não têm nenhum tipo de riqueza, pessoas que fazem parte da margem da sociedade, né? Então essa história pouco se fala, porque realmente assim eu fico imaginando como que aconteceu naquela época, né? Nós vivíamos bem e aí chegaram pessoas, disseram que aquela terra agora ia ser delas e a gente foi expulso das nossas próprias terras, né? E foi um grande, eu diria que foi um grande acontecimento, né? Que trouxe todas essas coisas ruins, né? A perca da nossa identidade, da nossa língua, dos nossos territórios. E hoje, nós do movimento indígena, a gente vem buscando lutar também para essa reparação histórica, né? Os fundos indígenas, eles vêm um pouco para mostrar, né, numa forma de resistência, que a gente também é capaz de cuidar dos nossos próprios territórios. Que hoje a gente conseguiu se adaptar. O meu exemplo, né, como, por exemplo, eu tive acesso à universidade, eu tenho habilidades técnicas, eu consigo falar português, eu consigo falar um pouquinho de espanhol, daqui a pouco eu estou falando inglês, né? Então a gente consegue se adaptar ao mundo dos não indígenas, né? E começar a utilizar as ferramentas que eles nos ensinaram para o nosso próprio bem, para que a gente possa cuidar do nosso território, do nosso povo, né? Os fundos indígenas eles foram criados com esse pensamento de resistência, para que a gente possa ter reparação, justiça e, principalmente, para fortalecer a autodeterminação dos povos indígenas. Para que a gente mostre que a gente é capaz de fazer, que a gente é capaz, a gente tem habilidade para falar, a gente tem habilidade para fazer, a gente tem habilidade para gerir, né, os recursos e fazer as nossas próprias iniciativas, né? Então, esses mecanismos, eles têm hoje apoiado iniciativas dentro das comunidades indígenas, voltado para fortalecimento territorial, proteção territorial, valorização da cultura, fortalecimento da economia local, que é sustentável, né? É um artesanato, o nosso sistema agrícola tradicional, né? A produção de farinha, a produção de outros, né, produtos da roça. Então, a gente vem fortalecendo isso, e eu sempre digo que os povos indígenas detêm de um conhecimento muito grande, né? Muito grande. E eu não gosto quando falam que os indígenas não sabem de nada, são analfabetos, não sabem ler, não sabem escrever, mas eles são grandes professores. Eu diria que o meu maior ensinamento da minha vida
eu não aprendi dentro de uma universidade. Eu aprendi com as minhas lideranças. Eu aprendi ouvindo, aprendi vendo, o fazer e o dia a dia dentro de uma comunidade. O aprendizado maior da minha vida foi ali. Né? Então, os povos indígenas têm, sim, uma grande sabedoria, sabedoria ancestral, do manejo da terra, do manejo dos produtos da floresta, né? E os fundos, esses mecanismos, eles vêm fortalecendo essas iniciativas. E aproveitando já esse assunto, e que a gente também está aqui nesse meio tão internacional, nesse evento de grande porte, qual que você acha que é a importância de trazer esses tipos de temas, falar mais sobre fundos, falar mais sobre economias sustentáveis dentro de eventos como esse? Bom, exatamente, acredito que é exatamente a gente poder mostrar nossa autodeterminação, né? Aqui no Fórum Permanente, a gente é um espaço de denúncias, é um espaço de reivindicações, né? É um espaço de a gente mostrar, enquanto povos indígenas, também o que a gente está fazendo, né? Que tipo de trabalho que a gente está fazendo dentro de nossos territórios. O Brasil hoje é uma grande referência em relação a fundos indígenas, a esses mecanismos financeiros, né? Existem hoje vários dentro do Brasil, especialmente na área da Amazônia. E eu acredito que é muito nesse sentido da autodeterminação, de a gente poder mostrar mesmo que nós somos capazes, né? Que a gente está vivendo novos tempos e a gente está criando estratégias para enfrentar todas essas coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, mais uma vez, eu reforço essa emergência climática, né? Os fundos, esses mecanismos, vêm também para fortalecer as iniciativas no enfrentamento às mudanças climáticas, não só gerar renda. E ontem eu também falei isso no painel. Os fundos indígenas, as nossas organizações, não estão em busca só de dinheiro. Porque dinheiro, Thaís, não vai resolver tudo. Dinheiro não é tudo para nós. Riqueza para nós, povos indígenas, é muito além disso. O dinheiro é necessário para que a gente possa fortalecer as nossas iniciativas, para que a gente possa hoje proteger os nossos territórios, né? Para que a gente possa fortalecer a nossa luta. Ele é necessário, sim, mas ele não é tudo. Né? Então, a gente vem para cá, para esses espaços, para mostrar o nosso trabalho, para dizer que nós temos conhecimento e a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente está criando estratégias inovadoras, né, para que a gente possa ter um futuro. Eu sempre pergunto isso também. Que futuro que a gente está se preparando? Para qual futuro que a gente está se preparando? E nós, povos indígenas, a gente quer um futuro onde as próximas gerações também tenham acesso aos rios, também consiga respirar um ar que não seja poluído, né? Também possa ver as árvores, também possa conhecer os animais, também possa conhecer a diversidade de plantas, de medicina. A gente quer um futuro que as nossas gerações tenham acesso a isso. A gente não quer um futuro cinza. Eu acho isso muito importante, que eu até ouvi também um outro painel que falta as pessoas ainda entenderem que não é só a defesa da terra para a própria comunidade, é a defesa da terra para todo mundo, para quem é indígena e não indígena. Só que vocês estão na linha de frente como defensores. É isso que acho que ainda falta ser mais difundido, as pessoas colocarem dentro da consciência que sim, é para todo mundo, é um futuro mais sustentável, mais saudável, um futuro, para ter um futuro. E falando também já de questões de desenvolvimento sustentável, a gente está com uma pauta muito forte dessa chamada economia verde, dos minerais de transição e tudo mais. Como que os fundos estão também sendo um mecanismo para ajudar a barrar esses impactos, essas condições que estão acontecendo dentro de muitas comunidades, que a gente vê uma autoexploração, morte, empresas não se preocupando com muitas coisas. Como que está o papel dos fundos dentro disso? Bom, a gente, enquanto fundo indígena, a gente quer fazer diferente, né? A gente não quer ser só mais uma organização ou um fundo que é tradicional e que faz todos o modelo tradicional ocidental, né? A gente quer fazer diferente. Então, a gente sempre faz um processo muito próximo
dos povos, das comunidades, um processo de escuta, né, da demanda, o que a gente está precisando nesse momento, né, o que a gente precisa apoiar nesse momento, qual que é a demanda prioritária. Então existe uma escuta, um processo de escuta muito grande, né, de consulta. E aí em relação a isso que você traz, né, existem muitas hoje iniciativas que são levadas de cima para baixo ou de fora para dentro do território, né? Como pessoas que chegam no nosso território e falam, olha, é legal fazer isso, bora fazer isso? A gente trouxe isso aqui para vocês porque agora esse tema aqui de economia verde, de, enfim, outras coisas, é legal, vamos fazer isso aqui, a gente vai ajudar vocês a fazer isso aqui. Chega muita gente dentro do território querendo implementar projetos, querendo implementar coisas que muitas vezes os povos nem entendem, nem sabem o que é, né? Então a gente toma muito esse cuidado de a gente poder financiar e poder apoiar financeiramente as demandas que já estão sendo feitas dentro do território, que são tradicionais, né? Como a questão da economia, a gente chama de economia tradicional, né? Então é o nosso modo de fazer, né? Como, mais uma vez, né? A produção de produtos da roça, a criação de pequenos animais, né? O próprio artesanato, né? Coisas que já é muito tradicional, que é o nosso modo de fazer, né? E a gente também tem tomado muito cuidado em apoiar iniciativas que são muito diferentes da nossa realidade, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo, o turismo. O turismo não é algo tradicional nosso, né? Mas hoje é algo que estão colocando muito, né, na cabeça das comunidades, das pessoas, de que isso gera renda. Né? Tem que gerar renda, é sempre o incentivo ao capitalismo, né? De gerar renda, de querer dinheiro. Não, vamos lá, vamos entender. A comunidade está preparada para isso? Né? A comunidade realmente quer isso? Porque a gente vai trazer pessoas de fora, né? Eles vão querer tirar foto, eles vão querer conhecer, vai ter uma vivência muito diferente do cotidiano da comunidade, vai impactar, de certa forma. A comunidade está preparada para isso? Né? Então, assim, a gente toma cuidado muito nisso, por isso que existe esse processo de escuta. Outro exemplo que eu trago é a questão da tecnologia, da internet. A internet é algo que está sendo disseminado, diria eu que de maneira, às vezes, descontrolada dentro das comunidades. Quando você coloca uma Starlink dentro de uma comunidade indígena que nunca acessou a internet antes, com certeza o cotidiano e o modo de vida daquela comunidade vai mudar. Isso vai impactar no futuro das crianças daquela comunidade. Porque isso aqui é um universo, né? O celular é um universo perigoso, às vezes. Então, esses projetos a gente toma muito cuidado, avalia com muito cuidado, para ver se realmente é uma necessidade da comunidade ou não, né? Mas a gente geralmente fortalece iniciativas que são tradicionais, iniciativas que não agridem o meio ambiente e também não tem uma mudança tão brusca dentro do modo de vida da comunidade. Isso é uma coisa que não se fala muito, né? Quais os impactos que traz Sim. colocar a internet no meio disso. Sim. E falando também de tradição, trazendo tradição aqui para a pauta, eu queria que você comentasse como que o seu povo vê o bem viver, já que a gente está falando de todas essas mudanças que têm acontecido, o que é o bem viver para vocês, e se quiser compartilhar alguma memória, alguma história que também que você mantém com você para dar esperança, para continuar lutando. Sim. Lá no Rio Negro, a gente tem um costume de falar, né, que a gente luta buscando sempre o bem viver. E a pergunta que fica geralmente é essa, mas o que é o tal do bem viver, né? Na minha concepção, assim, o bem viver é a gente ter os nossos territórios demarcados, a gente ter direitos sobre a nossa terra, para que, novamente, a gente não sofra uma invasão, né? Sem consulta, para que a gente não tenha empreendimentos dentro dos nossos territórios que vão afetar a nossa vida. Então, demarcação de terra é bem viver. Proteção do nosso território é bem viver. É a gente acordar de manhã
conseguir ir para a nossa roça, conseguir produzir, plantar, conseguir caçar, conseguir comer uma comida de qualidade e não produtos alimentícios, mas comida de verdade que sai da terra. A gente conseguir beber água limpa, a gente conseguir ter qualidade de vida para as nossas crianças, a gente conseguir ter paz. Isso é bem viver. Então, eu diria que demarcação de terra e proteção dos nossos territórios está muito ligado com esse tema do bem viver. E aí eu posso compartilhar uma história que eu gosto de contar, que algumas pessoas me perguntam: como que você começou a trabalhar com isso, Jesus? Em que momento você entendeu que isso era uma missão para você? E eu, quando comecei a trabalhar com isso, eu aprendi muito na universidade a ser técnica, né? Prestação de conta, planilha, relatório, isso a gente faz. E quando eu comecei esse trabalho, eu era muito correta, assim, é isso, exatamente, quadrada. Vamos fazer assim, assim, não, isso aqui tá errado. O parente falou que não conseguiu entregar, ele vai entregar só na semana que vem. Não, não pode na semana que vem, tem que ser agora. Como que ele vai entregar semana que vem? Eu era muito quadrada. E aí, na época, uma das pessoas das lideranças dessa minha organização falou: você precisa ter mais vivência de comunidade. Você precisa ir para o território. E eu comecei a visitar os territórios, a gente fez umas visitas. E aí tem uma história que eu gosto muito de compartilhar, que eu fui... Aí não me recordo o ano. Acho que foi 2021, 2022. Eu fui para o território dos Baniwa, que é um povo lá do Rio Negro, muito como vizinho do meu, para o Rio Içana, para uma comunidade que chama Assunção do Içana. A gente foi fazer uma visita para um projeto que a gente estava apoiando lá, né? Que tinha algumas sensíveis questões e a gente precisava estar lá para organizar algumas coisas. A gente foi. Foi a primeira vez que eu fui para lá, e quando eu pisei naquela comunidade, uma coisa espiritual aconteceu. E eu não sei explicar isso. Exatamente, falo isso. Virou uma chave dentro de mim. Eu cheguei, eles me abraçaram, me deram comida, a gente festejou, tomou caxiri, a gente dançou. Eu ouvi eles conversando na língua e eu comecei a entender. Porque eu não sou falante da minha língua. Eu entendo, eu falo, mas não falo muito. Mas eu entendo tudo. E aí, quando eu cheguei lá, eles falando na língua, eu escutando, entendendo tudo. Para mim, como se abriu uma grande porta, assim. Falei, caramba. Aí eu vi o quanto eles davam importância para mim. Não só para o meu trabalho, enquanto eu tinha um cargo, mas para mim como pessoa. Eu falei, caramba, é isso. É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Virou essa chave. Eu entendi a missão de que não era só mais, não era um trabalho, não era um emprego, era uma causa, era um movimento social, era um coletivo que acreditava em uma missão muito grande, né, de proteger seu território, de cuidar das suas crianças, de preservar a sua cultura. E naquele momento isso virou para mim, fiquei muito feliz. É uma comunidade que eu tenho uma relação muito especial. Até hoje a gente tem projetos juntos, a gente conversa, a gente se fortalece. E isso é muito bom assim para mim. Sempre que eu volto lá, voltei lá outras vezes, eu tenho sempre a mesma sensação. E depois de um tempo eu vim descobrir que a minha bisavó materna era de lá. Então, para você ver assim, a conexão que a gente tem com a terra, né, de a gente pisar na terra e sentir uma coisa espiritual muito diferente, assim, que eu não senti em nenhum outro lugar, assim. Então, acho que para nós, povos indígenas, a gente acredita muito na espiritualidade, né? Na relação que a gente tem com a terra, com as pessoas. Eu acho que esse é um grande diferencial do que a gente faz. Que a gente, como você falou, né? A gente não pensa só em nós como indivíduos. A gente pensa num coletivo, em todo o planeta, né? E tudo que a gente faz é voltado para isso. Não só para o individualismo, mas para essa questão mais ampla. Isso é realmente muito bonito. Isso falta hoje em dia, o pensar coletivo e não pensar individual. Fazer coletivo e não fazer individual. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria deixar também um espaço para você trazer mais alguma reflexão, uma palavra final, ou também se quiser compartilhar um pouco de
como faz para acessar o fundo, alguma coisa nesse sentido, e se tiver uma mensagem para o pessoal. Obrigada, Thaís. Bom, agradecer esse espaço, né? Também gostaria de mencionar que eu estou aqui junto com a equipe do IFIP, que é uma rede de fundos a nível global. Né? Eu estive com o IFIP a primeira vez no México. Essa também é uma boa história. Quando eu fui a primeira vez que eu viajei para fora, assim, do país, né? Fui para o México. Eu chorei no aeroporto, cheguei lá, não sabia falar a língua, eu achei que a minha mala estava perdida. Foi uma loucura, mas cheguei lá, viva. Fui muito bem recebida pela equipe do IFIP, né? Que é essa grande rede que apoia fundos liderados por povos indígenas. E na época eu estava representando o Fundo Indígena do Rio Negro, juntamente fui com a COIAB, com o Podali, e lá nós encontramos, para mim também foi uma grande virada de chave, essa viagem do México, que eu pude ver que, na época, minha cabeça também era muito quadrada, assim, de onde que os povos indígenas vivem, né? Vivem no mundo inteiro. E fundos indígenas não é uma iniciativa do Brasil. Existem fundos indígenas no mundo inteiro. Então, conheci fundos indígenas da Indonésia, do Ártico, fundos indígenas da África, do Canadá. Eu fiquei impressionada. Assim, eu falei, caramba, que rede legal. Assim. Eu não falei nada, na época eu estava bem jovenzinha, não falei em nenhum painel, mas escutei muito, aprendi muito, anotei muito. E foi muito especial isso. Então, o IFIP, né, novamente me trouxe para esse espaço internacional, né, que vem apoiando os fundos indígenas ao redor do mundo. Nós estamos aqui. Ontem nós tivemos painéis voltados para falar sobre modelos de governança indígena, né, exatamente essa nova forma de fazer financiamento. Né. A gente esteve também juntamente com o Fundo Ereto, Fundo Kipop, Fundo IPAS, Fundo Pauanca, enfim, vários outros fundos, e é sempre um grande aprendizado estar com eles. Né? Eu me sinto bem jovenzinha nesse espaço, então, jovenzinha não de idade, mas jovenzinha assim, de trajetória, então a gente vem, é muito bom ter essas outras pessoas, né, que têm uma caminhada muito bonita e que eu aprendo sempre, né? Então, mais uma vez, reforçar a importância de a gente dar visibilidade para esses modelos de governança indígena que existem hoje, que são os fundos pensados por nós, para nós e gerido por nós. Né? Ninguém melhor do que nós mesmos para fazer para nós mesmos. Né? Então, assim, os fundos indígenas são esse mecanismo eficiente, que tem a sensibilidade e uma relação muito vinculada aos territórios. Né? Então, mais uma vez, reforçar a importância disso. Hoje eu estou liderando o Fundo Indígena Aratã, que é uma iniciativa do Conselho Indígena de Roraima. Inclusive, a gente está com um edital aberto. Nós vamos apoiar, nessa fase piloto 25 projetos familiares, comunitários e projetos de regiões. Com um recurso, nessa primeira chamada, a gente está com um recurso de R$ 2.275.000. Né? Então, é um sonho que está se concretizando lá em Roraima. Um grande abraço, se alguém de Roraima está me assistindo nesse momento, e já convido aí a todas as comunidades novamente a se inscreverem, né, para que a gente possa apoiar as iniciativas dentro das comunidades. Obrigada, Thaís, a esse momento. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E deixo também aberto esse contato, né, para me procurar nas redes sociais, para que a gente possa dialogar e reforçar ainda mais a importância dos fundos liderados por povos indígenas. Obrigada. Gostaria só de te agradecer também pelo tempo e por compartilhar tudo isso aqui com a gente. É importante ter cada vez mais vozes difundindo o que precisa ser falado. E é isso. Obrigada e vamos continuar aproveitando o evento.